people, desculpe algum problema técnico entrando novamente. Hoje temos a live da Empreenda da Revista com Elaine e Juliana. Ela já entrando. Nós caímos, mas voltamos rapidamente. Elaine, peço desculpas, algum problema técnico aqui. Hoje são 2 vezes que a energia entrou também. Empreenda a Revista. Entrou. Foi logo, ainda bem que foi logo no início. Me vê bem agora, Elaine? Vamos convidando seus amigos. Empreenda a Revista entrando agora. Agora estou te vendo. Tudo bem, Patrícia? Tudo. Obrigada pelo convite. A minha palavra para você inicial é... Ah, que linda! Que linda! Muito obrigado pelo aceite do convite, você foi muito querida. E é uma honra estar recebendo você. Boa noite, Pedro, acabou de entrar na live, seja bem-vindo. A gente falar sobre a sua revista, que é maravilhosa, a gente falar sobre empreendedorismo no nosso país, nesse momento tão particular que a gente atravessa, né? E as suas palavras, as últimas palavras que você deu assim, lá na palestra do Instituto Êxito, me tocaram, porque foram palavras maravilhosas, foram palavras muito reais. Você falou do empreendedorismo raiz. E me tocaram muito depois de ouvir você. Naquele momento, eu falei, gente, eu queria tanto ouvir a Leilane falando aqui para a audiência, trazendo também esse teu mindset, e teu encorajamento, que eu acho que se faz tão necessário nesse momento. Boa noite, Patrícia Nogueira, uma xará entrando. Elaine, como é um hábito meu, e eu sempre faço, eu gosto de brindar todos os meus convidados que aqui estão. Então, o Pati.com tem uma lembrança inicial para você, que é o caderno da Pati. Não sei se você conhece meus cadernos, Que lindo! famosos. Ele tem sua foto, é o caderno dos sonhos da Pati. Que lindo! Da Empreenda a Revista, porque eu trouxe vocês unificados, eu trago vocês juntos, né? Porque vocês criador e criatura. E junto com eles, se Deus quiser, estarei te entregando pessoalmente, tem as canetinhas da Paty. Eu tava vendo no seu Instagram, fiquei muito curiosa com as canetinhas da Paty. É uma coisa que eu assim, criei, é uma coisa, acho que assim, é um mimo. Eu trago, acho que assim, eu me sinto tão honrada. Em cada convite que eu faço, eu recebo um aceite, porque eu sei que todos nós somos ocupados. Então, você está dedicando também o seu tempo. Então, é uma forma de carinho. Está mostrando a você o meu carinho por você estar aqui comigo. Eu fico muito feliz, obrigada. Então... Eu peço desculpas, eu demoro para responder algumas mensagens, mas, Paty, é assim, são 3 veículos de comunicação, uma agência, mas eu vi que você estava me chamando, eu falei, ai meu Deus, ela vai achar que eu não estou dando atenção, me perdoa, quero pedir perdão, assim, em público, mas eu fico muito feliz pelo carinho. Seu caderninho? Obrigada mesmo. Vai estar aqui. Então, Elaine, vamos partir para algumas perguntas que eu vou fazer para você, para que a audiência primeiro conheça Elaine Pessoa, para que depois a gente fale sobre a sua parte de bio, profissional, até porque hoje os tempos mudaram, então a gente quer essa coisa mais do approach, de conhecer a pessoa a fundo. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados que sempre passam comigo por aqui. E gostaria de fazer para você. Quem é Deus para você na sua vida? Tudo. Deus é a minha vida, inclusive. Eu vivo para poder ser, como ele mesmo disse, somos imagem e semelhança dele. Então eu procuro fazer o melhor todo dia para poder honrar, né? O que ele disse, que somos imagem e semelhança dessa instituição, né? Desse ser que é por amor, né? E o amor tem muita dor, então as pessoas confundem muito, né? Para a gente poder realmente atingir o ápice do amor, a gente passa por muita dor. E eu tenho certeza que se ele fez a gente imagem e semelhança dele, é porque ele também sente dor, então tá tudo certo. Exatamente. Eu sempre tenho congruência do seu pensamento, porque Deus é o nosso norte, né? Então, acho que assim, algumas pessoas, cada um tem
vê Deus de uma maneira, mas assim, eu, como você, também tenho ele assim como um basilar, o meu pilar fundamental. Eu acho que a gente sem Deus não é nada. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você, qual é o seu conceito de família? O que a família representa na sua vida? Cara, a família é minha base, assim. E eu sou super agregadora, tá? Então, família para mim são todos os que estão aqui comigo na alegria e na tristeza. Não, não necessariamente tem que ser do meu sangue só, né? Então, graças a Deus, hoje eu Verdade. sou mãe de dois adolescentes incríveis. É, já. Ai, que lindo, eu não sabia isso, eu não consegui pilar lá. Ah, eu adoro. Aliás, eu Eu vi, tenho dois adolescentes. mas eu falei, ela é tão novinha. Não sou menina, Ah, olha só, eu não sou novinha. É que a pele negra é boa, né, meu bem? Pele negra é uma benção, entendeu? Mas eu não. linda demais, eu até fiz lá chamada para linda, inteligente, mulher, porque nós temos que valorizar a nossa, o nosso grupo, né? Somos mulheres guerreiras, batalhadoras. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque é o meu core, né? Eu tenho como base, os idosos são o meu pirim-pim-pim, né? Então eu adoro e por conviver muito com eles, meu pai saudoso. E eu vi uma foto linda no Dia das Avós. Você, quem é? A sua avó? Aquela foto linda? Minha avó. E assim, Você me manda. eu tenho, é, né, ainda eu tenho a minha avó por parte de pai, como com a gente, né? A gente tá morrendo de saudade. Mas a gente não pode vê-los, então a gente coloca, né, a representação assim. Mas para você ver como tá sofrido, né, para todo mundo. Os avós sentem muito, Sim, nós sentimos muito, mas estamos aí cuidando, né? A nossa forma, quando eu falo que o amor dói, é justamente isso. O nosso amor por eles faz com que a gente não sim. esteja ali, né? Eu, como assim, tenho muito contato, faço palestras de empoderamento para idosos e estou voltada para esse público, né? Porque eu acho que, assim, ontem eu estava até falando com o Manuel Carlos, que foi o meu primeiro convidado, Alexandre, claro, entrou. Oi, boa noite, Alexandre. E a gente estava falando sobre é como se eles fossem negligenciados, né? Os invisíveis. Estão todos guardadinhos, esquecidos em casa e ninguém lembra deles, né? Exatamente. Então, alguns cuidam, mas tem muitos que, imagina com essa pandemia, quase 5 meses, como está o psicológico dele e de que maneira. Mas isso é uma conversa muito complexa. Eu acho que assim, não, nesse momento não se resolve, mas a um longo prazo a gente vem com algumas soluções aí. Aguarde. Hoje seria falado sobre isso, mas acabou que ainda não aconteceu, mas acontecerá. Então, vamos entrar agora na parte Elaine Bio. Quer contar um pouco da sua trajetória até você chegar nessa coisa linda que você tem, que é a Empreenda Revista. Um sucesso. Depois vamos falar das pessoas que eu pesquisei, já foram capa da sua revista. Mas conta um pouco para a audiência, um pouco de como você, da sua bio, como você chegou até esse momento. Bom, então a Elaine hoje a Elaine tem 41 anos, tá? Então a Elaine não é tão nova assim. Mas a Elaine, eu comecei. Em nenhum momento eu achei que eu seria empreendedora, tá? Eu estudei para ser executiva. Meu sonho era ser uma grande executiva e eu fui, sabe? Então eu trabalhei em grandes multinacionais pelo Brasil, saía de uma multinacional sendo contratada pela outra e comecei minha carreira na área financeira, né? Eu trabalhava com indicadores de performance, então para mim foi muito bom essa visão que eu tive do corporativo. Aí eu fui ser mãe, né? Então, com 25 anos, eu tive o Murilo. E aí o corporativo já não me seduzia tanto mais. Porque eu estudei bastante, mas muito nova, eu já me realizei profissionalmente, sabe? Eu já pude fazer minha casa, comprar meu carro, coisa que umas pessoas de 25 anos já se sentem muito realizadas, né? E aí, quando eu tive o Murilo, eu quis me dedicar um pouco mais a mim, enquanto pessoa, também, porque apesar de eu ter sido executiva, eu era muito masculina,
sabe? Como no mercado corporativo as coisas são muito machistas. Então você não pode se arrumar muito. A gente sabe disso. E eu era uma executiva da área financeira. Então, você não pode se arrumar muito. Se você tá de saia, é porque você tá de saia. Se você reclama, é porque você é mulher. Se você tá de batom, ou se você tá assim, é que você quer seduzir alguém. É muito complicado o mercado financeiro executivo. E eu gostava daquilo. Então, eu era a pessoa que usava muito preto, muita calça social, muita camisa e cabelo comum. Tipo, não tinha aquela vontade de me arrumar. Maquiagem, base, o que que era base? Nem sabia. Não era algo que eu investia meu dinheiro. Até que um dia eu fui assaltada, viu, Patrícia? E aí, eu tinha acabado de comprar, tinha saído um celular super top na época. E aí, eu fui assaltada. E isso era mais ou menos 2008, tá? Então, assim, o Murilo já tava com... 12 anos o atrás. Murilo já tava aí com 4 anos, tá? E aí eu fui assaltada e aquilo me deixou tão irritada, sabe? Porque a pessoa era a primeira a chegar no serviço, a última a sair, me dedicando e uns marginais ainda me assaltaram. Eu fiquei revoltada com aquilo, sabe? Tinha acabado, fazia uns 2 meses, não tinha 2 meses, eu tinha pago uma parcela do seguro do celular, só. Ainda bem que já pago uma, né? Ainda bem. E aí, aquele dia, como eu era gerente, na minha máquina tinha acesso a algumas redes. Assim, na época, as empresas bloqueavam o Facebook, sabe? Só que na minha máquina tinha. Aí aquele dia eu não queria trabalhar. Falei, eu preciso espairecer. E acabei acessando o Facebook por algum motivo. E veio logo a foto de uma moça viajando para Buenos Aires. Eu falei, gente, o pessoal viaja, eu só trabalho e ainda sou assaltada. Sabe, aquilo tava totalmente... Ali eu decidi que aquilo não era mais para mim, que eu ia fazer alguma coisa que eu não tivesse que ficar refém das outras pessoas, assim. Tipo, por algum motivo eu me revoltei aquele dia. E ali começou a minha saga empreendedora. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Então, eu já estava fazendo especialização em marketing, porque como eu trabalhava com indicadores de performance, eu fui trabalhar a multinacional que eu trabalhei, que foi a Bung Alimentos. Eu trabalhava lá em Santa Catarina, né? E eu trabalhava na área de pricing. E o pricing, né? O marketing tem os 4 P's, né? Então, o pricing, o preço, é um dos P's do marketing. Então, eu estava fazendo especialização em marketing e tal, e eu tinha me apaixonado pelo marketing, né? E aí... ele é apaixonante. Eu também tenho formação de gestão de marketing, eu também adoro, né? Eu acho que ele é uma mola propulsora. E como eu já tinha um raciocínio lógico um pouco mais apurado, até porque eu trabalhava muito com indicadores e tal, então o marketing ele agregou a um lado que eu não tinha, né? Então foi um complemento muito bacana. E eu estava totalmente apaixonada pelo marketing, assim. E eu falei, poxa, eu posso até dar consultoria já para as pessoas, né? Eu comecei a me empoderar daquilo. E aí eu fui trabalhar com venda direta, eu não me maquiava, né? E uma moça foi vender Mary Kay pra mim, e eu me apaixonei pela marca, eu me apaixonei pela Mary Kay Ash. Quem não conhece Mary Kay Ash, vai estudar essa mulher, porque ela é fantástica, né? Tá. E aí eu me apaixonei pela Mary Kay Ash, que é a fundadora da marca Mary Kay. Sim. Isso, já li... Eu tenho o livro dela aqui, inclusive, que fica aqui no meu escritório. Todo mundo tem que ler Mary Kay Ash, assim. Eu nunca li o nome dela, não. Até vou pegar seu conselho e vou ler. Tenha que ler. Esse livro aqui é fantástico, tá? O estilo de liderança é incrível. Então, eu me apaixonei... Vou até anotar aqui. Eu me apaixonei por essa mulher, assim. Ela... eu sempre fui muito curiosa. E eu queria falar, como que essas meninas vendendo batom são tão felizes, né? Porque, tipo, eu não entendia aquilo. Aí a menina falou assim, eu sou diretora. Aí eu falei, nossa, mas... E eu era gerente, me achando a tal. Aí eu falei assim, quanto ganha uma diretora da Mary Kay? Aí ela falou assim, depende da sua equipe. A minha equipe dá pra eu ganhar uns 7 mil. Falei, nossa! Falei, eu quero... Como que faz pra ser diretora da Mary Kay? Aí eu falei assim, como faz pra ser diretora da Mary Kay? Eu posso fazer isso só no final de semana? Porque eu já ganhava bem dia de semana, segunda a sexta, né? Aí eu falei, nossa... Complementava a sua renda, né?
E bem complementado. E essa moça falou pra mim que só trabalhava de sábado e domingo. Porque ela trabalhava ela era comissária de bordo da Qatar, uma empresa que fazia Brasil e árabe. Então eu falei, e agora? Falei, eu quero também. Quero só vender final de semana. A louca. Porque o que acontece? Você abriu mais um leque, né? Então, mais uma oportunidade. Só que eu não me maquiava, lembra? Eu não me maquiava. Ah, é? Eu não tinha... A Elaine feminina que as pessoas veem hoje, nossa, é bem diferente. Porque eu era aquela pessoa de rabo de cavalo, camisa e calça, filho. Entendeu? O importante pra mim era meu dinheiro na conta. Olha que louca. E ali, eu fiz muito isso. E aí eu fui aprender como que era ser diretora da Mary Kay. Só que ninguém entra diretora, né, Patrícia? Entra consultora. Aí eu falei assim, tem que crescer lá dentro. Aí eu falei assim, eu tenho um monte de amigo no Facebook, eu conheço um monte de gente, eu saí ligando para todo mundo e o meu poder de convencimento, eu não sei o que aconteceu, eu sei que, tipo, do nada eu tinha um monte de mulher cadastrada. Um monte. Mas eu cadastrei a mulherada toda na Mary Kay. Ali eu vi que a mulherada queria ser feliz, igual eu tava querendo ser feliz, entendeu? Aí eu falei, gente, a gente tem que sair dessa mesmice e tal. Bom, resumindo, 3 meses depois eu era diretora da Mary Kay, ganhando um pouquinho mais do que o salário que ela tinha lá. Só que aí eu falei, era 128 mulheres embaixo de mim já. Era muita mulher. Muita. De grande, né? Formar aí rápido, né? Você escalou de uma forma meio que foguetão, cara, esse Mauá aqui veio abaixo, meu filho. As pessoas achavam que o meu nome era Mary Kay, pra você ter uma ideia. Entendeu? Porque tudo aqui... Tanto que, assim, eu ganhei 2 viagens internacionais, né? Eu fui pontuando e fui para Bariloche, fui para o Texas, fui conhecer a sede da Mary Kay. Mas por quê? Eu fiz isso não porque eu queria vender batom. Eu fiz isso porque eu não queria mais trabalhar lá. Eu não queria lá, entendeu? Então, eu me dediquei muito para sair de lá. Aí eu atingi o nível financeiro que eu podia sair de lá. Pedi para sair, né? Pedi demissão. Falei, ó, desculpa, mas eu tô com a minha equipe, tal, tal, tal. E o meu diretor, na época, machista, ele falou assim para mim, vai lá vender trufa. Que raiva. Duas pessoas bem queridas entrando, hein? Edilene, da Olha Log, a Henrique Schechter na área, gente. Oi, Henrique. Obrigada, Henrique. Que honra ter você aqui na live, hein? Elaine, essa coisa eu sei que você Elaine, seja muito bem-vindo. Você é um exemplo para todos nós. Henrique é um querido. Então, Patrícia, o que eu quero dizer, quando você tem um objetivo definido, você paga um preço. Mesmo... Olha, Henrique, como eu não faço live? Tá doido? Você me deu a honra de fazer live. Ele tá contigo, meu amigo. Ele é um querido. Ela vai fazer, Cara, tem um projeto incrível vindo aí. Aguardem, galera. Aguardem. Então, Patrícia, quando a gente tem um objetivo definido, você se dedica e você não vê problema. O fato de eu não usar maquiagem, o fato de eu não entender nada sobre cosméticos, não me deteve a vender a ideia que a Mary Kay Ash tinha feito, de criar um negócio, etc, sabe? Eu vendia o que a Mary Kay Ash estava fazendo pelas mulheres americanas. Eu vendia aqui no Brasil. Claro que o Brasil, ele tem uma particularidade muito diferente, né? Aqui no Brasil, a gente tem a péssima mania de idolatrar as pessoas, né? E eu não queria que as pessoas idolatrassem a Mary Kay Ash. Pelo contrário, eu queria que elas admirassem, aprendessem, investissem nela e fosse tentar ser uma mulher tão guerreira como a Mary Kay foi. Mas não, de repente eu vi as pessoas... de repente eu vi aquele monte de Mary Kay colando foto nas paredes. Eu falei, gente, isso não é santo pra você ficar fazendo isso não, sabe? Você pega a ideia da pessoa e aí você aplica na sua vida e vai fazer. Então, distorceu muito. Aí, pra mim, perdeu o encanto. Quando eu vi que as pessoas começaram a ser muito cabeça fechada. Eu quero carro rosa, eu quero isso. Cara, eu queria ser feliz, eu queria viver, eu queria fazer as coisas. Carro rosa era consequência, as viagens eram consequências. Então, eu sempre tive uma mente assim, tudo pra mim,
o resultado econômico é consequência do meu amor, da minha dedicação, do quanto eu transformo. E aí chegou uma hora que eu vi que aquilo tava... Eu me senti ganhando dinheiro com aquele monte de mulher, porém aquela mulherada tava vivendo uma coisa que eu não acreditava. Aí eu falei, não quero mais pra mim. Entendi. Quando eu não acredito na causa... Parâmetros diferentes, né? Porque o parâmetro era um, elas tinham visto de uma outra forma, né? E aí, quando eu não acredito... Até porque eu era uma líder, mas nós pertencíamos ao mais líderes, né? Então é um multinível, se você for ver, né? Então tem outras pessoas envolvidas também. Aí eu falei, não, já passou de tudo que eu realmente acredito. Eu não quero ver ninguém se endividando, comprando um monte de produto para concorrer a prêmio e eu ganhando bem e essa mulherada tendo cartão para pagar. Entendeu? E ali meio que perdeu o encanto. Eu acho que as pessoas perdem um pouco a mão quando elas estão no mercado de venda direta e tal. E ali eu falei, eu tô fora. Aí eu mandei um e-mail para Mary Kay, né, para a empresa, falando como que eu fazia para me desligar. E eu achei, ali foi a minha grande decepção. Aí eu achei que eles iam falar, nossa, Helene, você é uma boa diretora, pontua bem, né? Fica. Não, é só você parar de vender. Oi? Tipo, não sou ninguém. Você não tinha relevância para eles, Não sou ninguém na fila do pão mesmo, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu mandei meu e-mail falando que tava largando o diretorado e não fiz mais nenhum pedido no sistema. E pronto, acabou. Ou seja, eu falei, cara, eu tô aqui enriquecendo o negócio dos outros, me dedicando e eu não sou ninguém. Sabe? Falei, acabou. Chega, foi ótimo, ganhei dinheiro, sou muito grata, aprendi a ser feminina, viajei, eu fui pra Patagônia, eu vi neve, eu fui pro Texas, sabe? Então, eu fui pra Miami, graças a Mary Kay. Sou muito agradecida. E pronto, sabe? Eu não devo nada pra ela, não deve nada pra mim. Estamos quites. E aprendi muito, né? E ali eu falei, chega, agora o que eu posso fazer? Só que com 128 mulheres, aquele monte de gente, o meu WhatsApp era uma loucura. Loucura, assim, tipo... Era tanta mulher que eu aprendi eu que era tão masculina, né, no mercado financeiro, eu aprendi a entender como a mulherada é perdida. Nós somos muito perdidas, porque a gente tem hormônios, né? Então a gente tem dia que tá assim, tem dia que tá abaixo. É uma loucura. Aí eu falei, aqui tem muita oportunidade. E a gente, né, o empreendedor resolve dor. Então eu já tinha conhecimento de marketing, e paralelo a isso, eu sempre fui marqueteira de partido político, tá? Eu sempre fui militante de causa política, então eu fazia marketing também. Então, esse viés eu não tinha. Eu sou marqueteira. Então, assim, eu sempre gostei muito de gente, mas a gente está falando de pessoas de periferia, né? E aí a Mary Kay me deu a chance de estar com mulheres de um nível um pouco diferente da periferia. Então foi muito bacana. Então eu comecei a entender outros mundos, assim. Foi aí que eu lancei uma consultoria para mulheres que queriam empreender e que estavam para ela poder fazer a parte de comunicação visual e entender como estruturar o projeto, fazer um plano de negócio, um plano de marketing. E nisso eu estava já fazendo uma pós em marketing digital, né? Tava comecinho do marketing digital, estava fazendo pós nisso. Então eu fui fechando alguns pacotinhos. E eu vi que tinha muitas mulheres que estavam precisando criar autoridade. E você não faz autoridade no marketing digital. O marketing digital escala o seu negócio. Mas o que te dá autoridade é o off, é o contato, é a sua entrega, é o seu resultado. São publicações off, né? O marketing digital, ele não te dá isso. O marketing digital, ele escala. Mas ele... Uma construção, né? Agora... Por isso, né? Você... Amigo meu entrando. Então, assim, eu entendia isso e foi aonde eu fui procurar para que as minhas clientes pudessem escrever para algumas revistas. Foi aí que eu vi que não tinha revista que falasse para o empreendedor da forma que a gente precisava. E uma revista da minha cidade que poderia fazer isso estava totalmente comprometida com política e não queria disponibilizar espaço para a gente porque a gente não ia pagar o valor que a política pagava. Ou seja,
tinha mais uma oportunidade. Foi aí que eu criei a Empreenda, entendeu? Então a Empreenda nasceu da Elaine vir caminhando de várias frentes, e cada lugar que eu passei eu aprendi coisas e entendi dores. E quando eu vi que não tinha ninguém que fazia, e a revista que eu sugeri criar um caderno, a pessoa não quis, aí eu criei a Empreenda. E claro que eu nunca imaginei que a Empreenda fosse sair de Mauá, tá? Então eu criei a Empreenda para ser a melhor revista da minha cidade, Mauá. Nenhum momento... De Mauá para o mundo. mundo. E aí, nenhum momento eu imaginei que a gente ia fazer as cidades vizinhas, depois o Brasil, depois outros países, né? Como a gente já faz agora. Então eu falo assim que... No final nós vamos falar das suas experiências de viagem. Tem algumas que eu fiquei fascinada, né? Até porque o post, eu falei qual foi a inspiração, né? Na sua viagem do Japão, que eu achei linda. Então, tentei rebater aquilo. Eu sou a japonesa preta, amiga. Eu amo o Japão, é uma coisa impressionante em mim, assim. Eu amo comida. Esses dias eu saí para comer. Eu também adoro a cultura japonesa também, toda a filosofia deles. Então, assim, padre, se eu posso te falar, assim, toda a minha jornada, desde a época que eu estava no mercado financeiro, até quando eu fui para o mercado de venda direta, na política, a política me ensinou muito também. A política me ensina a fazer cara de paisagem, sabe? Que aí, uma coisa que eu gosto muito do Japão é isso. Porque a pessoa nunca sabe se eu tô gostando ou se eu não tô gostando. Sabe? Porque aí eu não me comprometo tanto. Entendi. A política me ensinou a eu não me comprometer muito com a expectativa dos outros. Então, assim, eu aprendo... Cada lugar que eu passo, eu aprendi e aplico. Então, eu falo que a Empreenda é uma construção de uma jornada aí da Elaine de alguns anos, né? Hoje a gente está fazendo aí, vamos fazer 4 anos, né? De publicação. E a Empreenda hoje já tem outros negócios, né? Então, a gente já entrou numa fase de fazer as nossas próprias spin-offs, né? Que eu tô me sentindo válido assim. Não ter falado desses novos negócios para que a audiência conheça o leque que você está abrindo, né? Porque é importante a gente ouvir de uma revista como você pode partir para outros, a amplitude que você pode ter, né? E a sua visão de negócio conseguiu isso. Na verdade, eu acho que todo negócio você tem e deve ter outros negócios nele, né? Então, eu falo que a Empreenda, ela me dá a oportunidade de atuar no mesmo segmento, né? Então, assim, eu não tô abrindo uma papelaria, um açougue, uma loja de roupa. Não, sabe? Eu tô tem toda dentro do mesmo segmento, eu tô criando empresas que trabalhem para mim, né? São minhas empresas, elas trabalham para minha empresa oficial, mas, ao mesmo tempo, elas podem prestar serviço para outras empresas. Entendeu? Então assim, entendi. Vamos supor, no meu caso, eu tenho a Empreenda. A primeira empresa que eu criei depois da Empreenda foi uma agência, que é a CRIA Marketing de Ação. Então, a CRIA, ela veio porque eu preciso contratar designer para fazer a minha revista. Eu preciso contratar designer para fazer um monte de coisa aqui. Sua colunista tá aqui, ela. Ai, Eliana, linda! Não, tem uma galera, ó. Tem um pessoal de BH aqui que eu já vi. Tem um pessoal do Japão. Eu vi aqui Douglas, Fausto, Diana. Eu vi uma galera aqui também. Tem muita gente legal. A área da comunicação é maravilhosa, né? São pessoas que têm uma cabeça mais aberta, uma amplitude. Eu acho que enxerga não 360, né? 360 ao quadrado. Então, eu gosto desse contato. Eu acho que são pessoas... Olha, coraçãozinho para você também, ela é maravilhosa, Diana. Então, assim, eu criei a agência porque muitos clientes falavam assim para mim: ah, você não consegue fazer uma arte para mim? Aí eu falei, tá, então tem muita demanda. Então, eu já ia precisar mesmo. Então, eu falei, a agência trabalha para mim e eu ofereço para os outros. Hoje a agência tem... Eu falei que daqui a pouco a agência vai ter um faturamento maior que o da Empreenda já. Porque a Diana que tá aqui, ó... Não, e detalhe, que eram minhas 2 funcionárias, né? Eu coloquei as 2 de sócia. Eu falei, ó, vem cá, que eu vou criar um negócio, só que agora vocês não vão mais ser funcionária. Eu coloquei as 2 de sócia. Então, entreguei porcentagem para 2 funcionárias também. E aí, tipo, elas dão show, sabe? A agência tá de vento em popa, as meninas estão super dedicadas. Ah, que bom, graças a Deus. E agora, mais do que nunca, com o efeito pandemia,
todo mundo sabe que tem que ser ponto .com, né? Porque quem não está dentro do digital não existe, né? A gente só veio reforçar a necessidade e cada vez mais quem estiver aí sabe que a Elaine também tem uma agência de marketing, pode estar procurando também para ter assessoria nesse sentido. Porque eu me especializei em branding, né? Em formação de marca. Então eu falo assim, as pessoas falam, nossa, como você conseguiu posicionar a Empreenda? Eu falei, olha, eu aplico na Empreenda tudo que eu venho aprendendo também. Mas hoje, por ter criado uma marca, por ter colocado essa marca fora, as pessoas falam, poxa, eu quero muito ter uma marca forte. Então fica mais fácil as pessoas acreditarem no meu trabalho, né? Eu amo trabalhar com storytelling. Então, assim, eu consigo desenvolver alguns textos, eu amo isso, é uma coisa que eu gosto. Então, agora no marketing político mesmo, estou fazendo storytelling para 4 candidatos. Agora vão ser 4 candidatos aqui na cidade. Então, sabe, para mim isso é bacana, porque eu consigo agregar serviços, né, que eu gosto de fazer, que é uma coisa que me dá prazer, entendeu? Então é bem legal. E aí, com isso... aí tudo tem a ver também com a comunicação, sim, né? Porque a Cria, ela trabalha para mim, enquanto empreenda, e ela trabalha para outros clientes. Então, eu criei uma agência que me serve e eu ainda ganho dinheiro com ela. Entendi. Você entende? Eu ainda ganho dinheiro com ela. Então, Sim. isso é muito bom. Aí... questão de boa visão, né? Falei, bom, agora eu já tenho uma agência, eu já tenho uma revista, eu tinha participado do programa Pânico da Jovem Pan em dezembro do ano passado, né? Eu fui chamada lá para participar. E ali, muitas pessoas de Mauá descobriram que a Empreenda era daqui. Olha que louco, a Empreenda nasceu em Mauá, só que a gente conseguiu escalar tão rápido que não deu tempo de Mauá saber que eu era, tipo... Então, o que aconteceu? As pessoas falaram, nossa, mas você tá em Mauá. Eu sou assinante da Empreenda e não sabia que era em Mauá. Olha que loucura. Para você ver, através do programa do rádio, conseguiram descobrir que você era a manager, né? A founder da Empreenda. E eu, assim, eu sou tão... Como eu vou dizer assim? Sou tão comum que eu não contei pra ninguém que eu ia no Pânico. Pra mim era normal. Então, quando eu tava... E eu fui de metrô, porque a Jovem Pan, ela fica no metrô Brigadeiro. Então, tipo, você desce do metrô e entra na Jovem Pan, praticamente. O prédio é de frente, assim. Falei, não compensa ir de carro. E aí eu fui de metrô, né? E cheguei... Tô no metrô, meu celular começa a tocar. Eu falei, gente, mas que tanto celular toca? Um monte de mensagem. Eles tinham avisado no comercial. A CEO da revista Empreenda tá vindo na Jovem Pan. Aí o pessoal falou assim, Elaine, é você? A CEO que tá indo lá? Eu falei, só, mas como que você sabe? Ah, falou no rádio. Olha que coisa. Eu não tinha contado pra ninguém. Nem minha mãe sabia que eu tava indo na Jovem Pan. Contei pra ninguém. Eu não tinha ideia que aquele programa ia me mandar tão longe. Porque naquele dia, a gente vendeu muitas assinaturas. Eu não fui lá para vender assinatura, juro. Eu fui lá para falar de empreendedorismo. Então, aquele dia, acho que entrou mais de 300 assinantes na revista. E naquele mesmo dia, entrou a assinatura da Alemanha e do Canadá. Elaine, e aqui no Rio, a gente tem que fazer uma coisa assim, né? Agora, depois que parar a pandemia, para que a gente dê uma aquecida na Empreenda aqui no Rio de Janeiro, Faremos. Né? Como diz Luísa Helena Trajano, chega de ir para fora e vamos povoar o Brasil, entendeu? Vamos fazer, vamos marcar. Claro. Vamos. Eu vou agora lançar. Porque Rio de Janeiro, ele tem um grande potencial, tá? Ele passa agora um momento um pouco crítico, né? A gente já passa um probleminha aí, até em questões políticas, mas não vou entrar nessa questão, mas é uma cidade maravilhosa, né? Tem amigos meus que estiveram aqui nesse final de semana, eles dizem, nossa, que cidade linda. Então, tem muita coisa aqui para a gente também trabalhar. Eu, assim, também, 20 anos atrás, eu sempre empreendi na área de eventos, né? Então, eu ajudei um amigo a construir uma revista de eventos. Ele não era do mercado na época e fui fazendo as apresentações, né? Então, durante 20 anos, tipo assim, o meu trabalho de projetos está em várias revistas, foi sempre reportado e depois, por questões particulares, meu pai adoeceu, eu tive que me
dar um intervalo nesse, porque eu achei que era um momento de me dedicar a ele, entendeu? Então, mas assim, é maravilhoso, né? Quando você vê aquele projeto que era chão, tipo Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, para uma revista, depois vou mandar para você aqui, inbox. Era uma das experiências que eu mais tenho. Eram mais de 300 metros quadrados. Eu virei 3 dias lá no Rio Centro. Era grama. De grama eu construí para a revista. Aí tive a ideia, a capa da revista eu fiz uma pista de dança. E o meu grande desafio, eu ia para a Itália. Aí eu pensei, gente, porque tinha flores. Eu falei, alto verão no Rio de Janeiro, como é que eu vou fazer essa supervisão dos fornecedores? Aí eu lancei aquelas árvores francesas de Bougainville, que depois foi um boom. E foi um sucesso. Depois te mando a foto, porque é uma experiência, assim, vários. Eu fiz desde a época de Clodovil, Ronaldo Esper, eu fazia todos os projetos das revistas dele. Nossa, que legal! Nem deu tempo de te contar isso. Né? As questões da época de feira, né? Nas feiras, mas é muito cansativo, né? A gente tem que, assim, porque montar a logística, né? Não, ó, o mercado editorial e o mercado de eventos, eu vou te falar, viu? Eu faço eventos, né? Porque hoje a Empreenda, esse ano a gente não produziu nenhum ainda, agora a gente está se organizando para fazer o nosso evento online, mas a gente produz eventos, no mínimo 4 por ano, e eu sei o quanto é loucura de fazer o evento e sei o quanto é complicado trabalhar o editorial também, porque as pessoas acham, é só uma revista. Meu Deus! Não tem noção. Hoje, 7 horas da manhã, eu estava escrevendo, tá? Então, assim, e ontem, 1h30 da manhã, quer dizer, hoje, 1h30 da manhã, eu estava escrevendo. E hoje, 7 da manhã, eu já estava escrevendo. Então, as pessoas não têm ideia do quanto é complicado. Sim, não, e nos eventos, na época de eventos, eu ficava 24 horas acordada, porque era a pré-montagem, a montagem durante o evento e depois o processo de desmontagem, né? É realmente cansativo. Eu digo para você que, assim, essa parte eu não consigo, assim, eu acho que tudo na vida são etapas, né? Então, mas é lindo. Essa assim, já... quando você vê aquilo acontecendo, sabe? Eu já produzi eventos que eu coloco 20 palestrantes no palco, né? E aí, são 12 horas de evento. E aí, quando você vê aquilo acontecer, aquelas pessoas que têm 20 minutos, meia hora de palco só, dando o melhor delas, e da 11 da noite as pessoas não querem ir embora, porque o meu evento do ano passado era 11 da noite e a galera querendo depois confraternizar. E eu falava, gente, eu não dormi, eu virei a noite e quero ir embora. A gente tá cansada, a gente fica cansada. Mas já fica a ideia aí para a gente fazer um big evento aqui no Rio de Janeiro, depois da sua revista, para a gente estar fazendo com alguns players de empreendedorismo. A gente tem muita assinante no Rio e tem bastante parceiro também. Deixa tudo voltar, né? Porque eu acho que, assim, esse momento a gente não é um momento de certezas, é um momento total de incertezas, né? Então a gente não pode ainda fazer muitos planos a longo prazo, a gente faz de curto. Por enquanto, a gente já ficou no nosso encontro, a gente fez essa conversa, assim, é uma coisa que já estava meio... E, assim, eu fiquei, assim, estou muito feliz e lisonjeada de ter você. E a gente vai até esquecendo, daqui a pouco a gente tem mais uns 13 minutinhos. E agora eu queria deixar para a audiência, porque eu acho que, assim, que é fantástico a gente falar um pouco sobre as pessoas, eu vou citar algumas e vou depois falar um pouquinho das suas viagens, porque eu acho que são coisas que devem ficar registradas aqui nessa nossa conversa, dos convidados que você teve. Primeiro eu vou falar o nome da Luísa Helena Trajano, porque é uma referência para nós de mulher no Brasil, empreendedora, maravilhosa. E um exemplo, acho que a gente não tem nem não tem descrição do que falar. E tem bastante, são vários homens, né? Então, mas tem alguns, tem a Cris Arcangeli, Ana Hickman, vi que foi sua capa. A gente tem Bruno Pinheiro, que eu adoro, que é o CEO da Bee Academy, que é uma pessoa muito querida minha, Caíto Maia, Shark Tank, tem o Jonathan Freitas também, né? Participou. Fred Rocha. Geraldo Rufino, que eu amo de paixão. Eu também. Geraldo e Arthur Rufino são, assim, pessoas que eu tava com o Rick em Belo Horizonte, aí a gente ligou para ele do carro, né? Porque o Rick conheceu o Geraldo no meu evento, pra você ter uma ideia. Então,
Ah, é? Eu conheci lá no Instituto Êxito, numa das reuniões. Ele estava lá e o filho dele também é meu mentor. O filho é meu mentor Ah, o também. Arthur. Então, e aí É, a gente e ele é ligou o para ele CEO, no né? Eu carro, já ele foi entrevistei comigo. ele aqui, o O Arthur. Geraldo é fantástico. Ele já te deu um abraço? Nossa, vários. Geraldo foi. Quando eu fiz a capa dele, a gente foi lá, entrevistou. Eu contratei ele, já veio para os meus eventos. Não, a gente é muito parceiro. Não, mas é inesquecível o abraço dele, né, gente? Inesquecível. Alfredo Soares, embora vender, adoro Alfredo. Acho um cara assim, ele se esmerou agora nesse período, né, para deixar o varejo dando ideias, insights. E o Bruno, que foi o Bruno Andrade, foi uma das últimas capas que você teve agora, né? Assim, só pessoas maravilhosas, Elaine. Uma capa melhor do que a outra, uma entrevista melhor, de editorial melhor do que o outro. Assim, parabéns. Acho que seu projeto é incrível, maravilhoso. A revista traz e mostra que sim, os brasileiros têm que acreditar, empreender, empreendedorismo sim. Se é difícil, não tem problema, a gente dribla os problemas e corre atrás. Ninguém disse nunca que ia ser fácil. Disseram que era fácil para construir uma revista? Nunca. Não. Nunca. E para mim foi É. duplamente difícil, porque eu O não sou glamour só na jornalista, capa, né? né? Mas é muito. Eu sou É. marqueteira. É muita É. relação. Agora, Elaine, vamos para a sua. Como o programa fala muito, né, de experiências. Então, você tem experiências incríveis. A experiência do Vale do Silício, que eu quero que você dê uma pincelada, Las Vegas, o Japão. A sua viagem do Japão, para mim, é que. Então, deixa aqui um pouco das suas viagens, o que mais te marcou nessas viagens. Bom, então assim, eu sempre me vi muito fora do Brasil, mas ao mesmo tempo eu não conseguia viajar porque eu trabalhava muito. Então, depois que eu fiz essas viagens, né, vendendo batom, que eu consegui ganhar essas viagens, eu falei, cara, eu posso ir onde eu quiser e eu vou fazer. Não vou mais. E quando eu comecei a empreenda, eu estava muito focada, nunca imaginei que eu fosse para o Japão fazer o lançamento. Meu primeiro lançamento internacional é Japão. E quando surgiu, quando eu fiz a capa do Flávio Augusto, que é aquela capa Bora empreender, ali Marcelo. atrás, tá vendo? Quando eu fiz a capa do Flávio, Ah, eu nunca imaginei. Eu falo maravilhosa. que o A Rick capa e o dele. Flávio, eles transformaram minha vida, né? O Rick me mostrou pro Brasil e o Flávio me mostrou pro mundo, né, enfim? Então, tipo, eu sou afilhada de Rick Chester e Flávio. Tem que padrinhos melhor que o meu? Não tem, né? Vamos combinar. Fiquei muito feliz de ter Rick Chester aqui na live, muito Muito na verdade. nossa conversa, muito feliz. Então, Pessoa que eu admiro muito. quando eu fiz a capa do Flávio, tinha um empresário do Japão, no Powerhouse, que falou para mim, olha, no Japão tem muito empreendedor hoje e tem muitas revistas, mas não tem uma revista como a sua. As revistas que tem lá para brasileiros são para vagas de emprego, né? Aí eu falei, ele falou assim, se eu te levar, você quer ir pro Japão? Eu vou fazer um evento, eu te convido. Aí eu falei, quero. Tipo, louca, né? Não sabia como eu ia pro Japão, mas primeiro eu falo que eu quero, depois eu vejo como eu faço. Verdade. Já manda para o universo, cocria e depois a coisa acontece. E aí eu deu tudo certo, embarquei pro Japão e eu não tinha ideia que os brasileiros lá eram tão fantásticos. Gente, a galera do Japão, inclusive quarta eu tenho live com a galera do Japão. Assim, tipo, eles são fantásticos. Olha, um monte de amigo querido, gente. Ai, gente, obrigada. Eles são tão carinhosos comigo. Eu vi uma foto sua com uma roupa típica japonesa, estava linda, parecia uma japonesa. Não, aquilo já foi na minha segunda viagem, né? Porque eu fui para o Japão em maio e quando foi em outubro eu voltei para o Japão, sabe? Eu falei que a sorte é que eu não voltei solteira, que se eu voltasse solteira eu ia arrumar um casamento lá para não ter que voltar. Eu ia trabalhar de lá. Eu amo o Japão, assim, é um país que eu aprendo muito, eu vivo muito bem, o meu corpo se adapta muito bem lá. E flui muitas coisas, é muito prático, sabe? Então é muito bacana. Eu aprendi muito nas minhas duas viagens que eu fui para lá. E eu não tinha ideia que as pessoas lá eram tão carentes de conteúdo. Eles são muito carentes de conteúdo. Muito. E eles acompanham muito a gente aqui no Brasil. Então, todas essas capas que você falou, eles conhecem lá.
Eles conhecem todo mundo. Então, quando eu cheguei com as capas variadas, era briga. Ah, eu quero a capa desse, eu quero a capa daquele, sabe? Tipo, eles são fãs também. Então, a gente se conectou muito bem. E quando eu voltei do Japão a primeira vez, o Fred Rocha ia fazer uma imersão sobre varejo. Então, fui eu, o Fred, o Alfredo Soares. Nós fomos para os Estados Unidos. E Hã? aí nós fizemos uma imersão. Aí eu fui conhecer Seattle, Las Vegas, eu fui para São Francisco. Então assim, imagina, eu tive a chance de estar nos estados de Nevada, Washington, Califórnia. Sabe que é você conhecer esses estados? Eu fui para dentro da Boeing, Microsoft, Apple, Pinterest, Airbnb, Uber, Twitter, LinkedIn. Eu entrei em todas essas empresas. Starbucks, que eu amo, Starbucks, Amazon. Então, eu pude estar dentro de todas as empresas que a gente tem no nosso celular. Sabe aquele monte de aplicativo? Então, Eu estive na Califórnia, mas assim, algumas coisas eu achei que não superou as minhas expectativas, né? Achei que poderia ser, mas assim, essas empresas eu via, eu até acompanho por causa da Starce, né? Então vejo toda aquela coisa da Microsoft, a gente vai acompanhando. Então, uma coisa é você ver longe. Eu vi você com ele, a fotinho com Android, nossa, bonitinho. Então, outra coisa é você estar vivenciando, né? Dentro da experiência, é e outra eles coisa, né? conseguiram palestras pra gente, né? Então a gente pôde entrar, a gente Ai, pôde que assistir maravilha. palestras. Eu senti falta. Ali eu vi que meu inglês é horrível, né? Porque eles falam rápido, você fala, meu Deus, mas com 2 semanas você tá bom já. Então a gente. Mas, Elaine, e para se comunicar, como é que você fala? Em inglês? Eles te entendem ou você fala um pouco de Lá no japonês? Japão, lá eles. Hum, Eu não falo nada. Agora eu falo algumas palavrinhas, né? Do Nihongo, mas não. é É muito, difícil. Eu já tentei, muito difícil. mas Eu tenho os professores bons, mas é difícil. Agora, no inglês eles falam, só que também eu estava na comunidade brasileira, né? Então foi muito. entendi. Quando eu fui visitar alguns lugares que dependia do idioma, aí, até porque não é só o idioma, tá? Para entregar um cartão de visita diferente, eu não podia. Às vezes, a vontade de colocar as coisas no bolso de É trás não cultura. pode você colocar no seu bolso de trás. É uma falta de respeito você colocar alguma coisa na bunda, entendeu? Não pode. Tipo, não pode colocar no bolso daqui. Você tem que guardar numa bolsinha própria. É muito louco. Você não pode pegar o copo e colocar desse lado. Então, Eles são muito é respeitosos, tudo, são muito tudo. Então, metódicos. assim, eu tava com uma pessoa que falava, Elaine, agora você faz isso, faz aquilo. Então, foi muito bom, porque aí eu entendi a cultura. Até para comer um macarrão, o lamen, você tem que fazer barulho. Aqui no Brasil, se você vai tomar a sopa e você faz aquele tss, é falta de educação. No Japão, se você, Vão achar que você não tem no etiqueta. Japão, se você não faz o barulho, a pessoa vai achar que você não gostou. É, Entendeu? ali ele vai achar que você não tá saboreando, a comida não tá te dando prazer. Exatamente. Então, não dá, sozinha você não consegue adivinhar essas coisas. Então, quando eu tô lá, tem uma pessoa, na verdade, agora eu tenho grandes amigos no Japão, assim, eu nem fico em hotel mais, é briga pra ver que casa que eu vou dormir. Eu adoro, né? Que eles são maravilhosos, assim. Eu é um dos países que eu tenho dentro, na época eu já fui da aviação, né? Que conheci muitos países, mas um que eu não fui, eu tenho dentro por admirar essa filosofia de vida e a cultura deles. Eu tenho um sonho de ir para o Japão, porque eu acho assim, eles são metódicos, precisos, limpo, aquela coisa muito. Prático. Não sou tão amante da comida, não gosto de nada cru, só cru não gosto. Mas assim, eu acho que assim, o Japão é. E a nossa a população mais velha do mundo, dentro das minhas pesquisas, é no Japão. E Sabia? quando a gente fala o Ikigai, né? Quando a gente fala do propósito, do Ikigai, é de lá. O Ikigai, na Sim. verdade, é uma cidade do Japão, olha que coisa, que aonde eles viram que as pessoas passavam dos 100 anos. Então, assim, por que aquelas pessoas passavam dos 100 anos? Porque elas têm um propósito. Então, um propósito bem definido, um Ikigai bem definido, faz com que você tenha foco, objetivo e você direciona a sua vida para aquilo. Verdade. Então, para você também.
Porque a pessoa encontra o seu propósito de vida e aquilo faz como um elixir de vida. Quantas pessoas a gente vê? Você fala assim, muito... nossa, mas a pessoa é tão velhinha, mas ela é tão ativa, porque ela tá no propósito de vida dela, nossa. Entendeu? E aí você vê esse modo... Claro, e eles fazem muito exercício, eles se mexem, alimentação saudável, tudo isso é um somatório, Ontem né? mesmo, o meu, eu acho que, assim, o meu pai falou assim, porque o meu filho ontem fez 16 anos, né? Aí meu pai falou, ai, que lindo, parabéns pra ele. Aí meu pai falou, poxa, Murilo, você já vai começar os seus 16 anos na cama? Tipo, levanta, vai fazer alguma coisa. Aí eu falei, pai, ele ainda não achou o propósito dele. A hora que ele achar o propósito, ninguém vai parar mais esse menino. Essa fase ainda tá... até os mais velhos, tem alguns mais velhos que ainda não acharam. E a gente, e é o período também que não, mas é coisa de avô, né? Avô já gosta que ele seja producente, já quer dar os conselhos, faz parte, assim, cada um tá no seu papel. Então a gente tem que aprender a respeitar os papéis, né? Avô é avô e avô vai sempre estragar filho, tu sabe disso também, cobrar, né? Então pode ser avô de 2020, avô de 2030, é a condição de avô. Elaine, nós estamos chegando quase no final, faltam 2 minutos. E antes de encerrar, eu queria te entregar o seu certificado. Você consegue meu Deus, você é cheia de surpresa, Patrícia. Que legal, que graça. Olha, gratidão, gratidão. Esse é o seu certificado, se Deus quiser. Ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, estarei entregando para você pessoalmente, tá? Esse é o registro da sua passagem pelo Pati.com. Agradeço do fundo do meu coração e gostaria, porque todos os meus convidados, eles deixam uma frase. Eu queria que você deixasse uma frase que depois eu vou postar. A frase da Elaine. Tem muitas frases, eu já anotei as suas frases, mas eu queria que você deixasse uma frase, que eu sei que você gosta de frases. Tem várias citações lá nas suas redes. Mas eu queria que você desse para nós e a gente encerrasse com a sua frase. Então, assim, para esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a melhor frase para hoje é assim, é hora da gente construir o futuro que a gente vai ter orgulho de viver, entendeu? Porque... É hora da gente construir, pode repetir? O futuro que a gente vai ter orgulho de viver. Exatamente. Esse é o momento. Como a gente sabe que diz, do limão se faz a limonada. Então, vamos desse momento tirar o que a gente pode criar coisas. Por que não criar agora? E eu quero agradecer, eu tô vendo um monte de mulher incrível que foi me encontrar em Belo Horizonte, lá no hotel. Quase eu fui expulsa do hotel, porque na pandemia eu fazendo algazarra. Falei, galera, vem aqui. Então, tem uma mulherada linda aqui que me encontrou no hotel em Belo Horizonte. Muito obrigada. Tem amigas minhas também aqui da mentoria. Agradeço a presença. Novamente, te honro, te agradeço. Espero em breve estarmos juntos em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e que a gente também possa fazer, tá trazendo a sua revista para cá, porque os cariocas precisam de coisas... e também a gente tem um bom empreendedorismo aqui, tem encontros com os empreendedores nos hubs de startups, que eu também participo. Então, acho que assim, tem todo um mindset de Patrícia Levato e Patrícia junto com Elaine e Empreenda a revista. Então, estamos juntos. Obrigada. Um beijo no seu coração. Obrigada mesmo. Beijo para todas as meninas. Adorei te ter aqui. Beijo para os meninos também. Tinha muita gente incrível. Obrigada, viu? Ó, um beijo grande. Muito obrigada, tá, Elaine? A você. Em breve estaremos juntas. Vamos encerrar antes que eles nos encerrem. Tchau, gente. Obrigado, tá? Pela participação. Um beijo para todos os amigos da Elaine também que aqui estiveram e os meus, tá? Até a próxima. Tchau, André. Um beijo em Recife. Tchau. Fiquem com Deus.